A sua empresa mente? Conta pra mim. Na semana passada, a atriz Ingrid Guimarães foi personagem de um caso envolvendo uma das maiores companhias aéreas do mundo. E um caso que traz pra gente insights valiosos sobre cultura de atendimento ao cliente, gestão de crise, mas o mais importante, a mentira corporativa. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. A mentira tem pernas curtas. Há quem diga que é um provérbio grego, mas há quem diga que essa frase ficou conhecida, esse jargão, pelo pintor Henri Toulouse-Lautrec, que era um hábil mentiroso muito mais do que artista. E por causa das suas pernas curtas, veio daí a mentira tem pernas curtas. Mas se você precisar de dados mais confiáveis, a gente pode ir para os provérbios bíblicos, muito mais antigos que Lautrec, que diz que a mentira tem vida curta, mas a verdade dura para sempre. A grande questão que nós vamos tratar hoje é a mentira corporativa e como que ela tem relação com a cultura organizacional. Bom, já é sabido que a cultura, uma cultura forte e genuína de uma empresa, nasce dos valores dos seus sócios, dos seus fundadores, que ao longo do tempo vão permeando a organização, criando valores e regras de comportamento que nasceram com esses donos. Normalmente tem uma história cativante por trás disso. E essa história cativante hoje rende muito engajamento. As pessoas se engajam muito mais em causas, em histórias, do que em instituições. Mas todo o problema começa hoje quando você não possui uma história tão linda assim e você começa a inventar ou mentir para contar uma história bonita. Em 1996, um artigo do Simon Barrow e do Tim Ambler no Journal of Brand Management trouxe pela primeira vez o termo Employer Branding, marca empregadora. A partir daquela época, as empresas começaram a fazer campanhas sobre as suas marcas. E normalmente essas campanhas vinham atreladas com storytellings, que é outro termo que ficou muito conhecido. Isso vem desde Aristóteles, que é a arte de contar uma boa história. A partir de então, as empresas começaram a se preocupar com a sua cultura organizacional e não só isso, contar essa cultura. O ponto é que as histórias, para terem um storytelling bonito, elas têm que ser cativantes, elas têm que ser carregadas de insights e informações que conectem essas pessoas com o seu público-alvo. E aí começaram a surgir, é claro, a tal da mentira corporativa. Para tangibilizar o que significa uma mentira corporativa contada de um jeito bacana, em 2014, os cadernos de economia trouxeram casos interessantes. O caso da Sorvetes de Leto e da Sucos do Bem. A Sorvetes de Leto dizia que o seu sorvete vinha de uma fórmula, de ingredientes e de uma receita de um tio dos fundadores italiano. E a produtora de Sucos do Bem dizia que os seus sucos eram fabricados diretamente de colheita orgânica de alguns produtores locais. O grande ponto é que as histórias eram mentirosas, a ponto dos órgãos reguladores colocarem multas pesadas sobre essas empresas. E não para aí, a gente viu ao longo do tempo outras grandes mentiras corporativas, como é o caso da Theranos, por exemplo, de Elizabeth Holmes. Fica aí a dica para você para assistir o documentário da Elizabeth Holmes, que criou toda uma empresa em cima de um storytelling totalmente mentiroso. Não existia produto, não existia tecnologia, mas a história era extremamente cativante. E ela conseguiu bilhões de investimento, reuniões com presidentes de empresas e até presidentes de países, e era super ovacionada como a grande fundadora self-made woman que tinha feito um grande negócio. Então, histórias e narrativas mentirosas começam a fazer parte de um cenário de cultura organizacional. Mas o que todos esses casos de mentira corporativa têm a nos ensinar e nos trazem até aqui com a conexão do caso American Airlines versus Ingrid Guimarães? A mentira corporativa, ela sempre foi usada.
O grande ponto é que no passado não existiam canais de contra-ataque à medida ou à mentira corporativa. Antigamente, quando você tinha problemas com alguma empresa ou você descobria coisas como a gente contou aqui, você denunciava num canal de atendimento ao consumidor, essas coisas ficavam paradas lá, ninguém checava se aquilo que você falava era realidade ou não. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente. Por exemplo, a American Airlines, no caso Ingrid Guimarães, ela tem um processo de downgrading. E é normal que em voos isso aconteça. Problemas técnicos, problemas operacionais podem acontecer e para que não se atrase um voo, você pode ter um processo de downgrade. O que aconteceu no caso da Ingrid Guimarães é que um passageiro da primeira classe teve o seu assento quebrado e num processo de downgrade ele teria direito a um assento na categoria Premium Economy. E aí, alguém dessa categoria teria que sofrer um downgrade para categoria inferior, que é a econômica. Tudo lindo, tranquilo, inclusive a legislação americana suporta isso. O grande ponto é como isso é feito. E como a gente sempre diz aqui, o como é a cultura de uma empresa. O que você faz pode até ser commodity com o que outras empresas fazem, mas a forma com que você faz, a cultura que você faz, ela é o que vai ditar o seu diferencial no mercado ou o seu cancelamento no mercado. Agora pense o seguinte, o seu marketing faz promessas. O seu employer brand faz promessas. Nós acessamos o site da sua empresa e ela faz promessas, assim como tem promessas no site da American Airlines. Por exemplo, lá no site da American Airlines constam frases como: nossa equipe se dedica a fazer da American um lugar acolhedor para todos. E nesse mesmo site diz que a American Airlines faz da cultura dela uma vantagem competitiva. Nesse caso não foi uma vantagem competitiva, foi uma vantagem destrutiva, nesse paradoxo, né? Se existe vantagem destrutiva. Porque a American Airlines teve um problema de imagem e o seu CEO também, um problema grande de imagem mundial com o tratamento que deram a Ingrid Guimarães. E isso tem a ver com o como as coisas são feitas. E essa situação ainda pode escalar e complicar ainda mais a American Airlines, se ficar comprovado efetivamente que um dos critérios para downgrade é o fato de mulheres estarem viajando sozinhas, desacompanhadas. Outro ponto que fez ou que causou uma certa comoção. No Dia Internacional da Mulher, a American Airlines, com o seu employer branding, endomarketing, publicou nas mídias sociais um post falando sobre o Dia Internacional da Mulher, como várias empresas fazem. Agora, o que acontece na prática quando aquilo que você posta no seu site, nas suas mídias sociais, é colocado à prova na realidade do dia do colaborador, do cliente ou dos seus stakeholders? Se você diz, por exemplo, que na sua empresa você tem o compromisso ou é um valor seu fazer um ambiente acolhedor para todos, ter customer centricity, se preocupar, ser transparente, ser honesto. Antigamente, frases como essa, valores como esse, ficavam simplesmente colocados em paredes e ninguém dava atenção para isso. Isso me lembra, por exemplo, também a entrevista da Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, que alguns anos atrás disse em uma entrevista à Gazeta do Povo que ela amava engarrafamento. Eu amo engarrafamento porque o meu negócio é vender combustível. Em termos de lucro e resultado tem tudo a ver. Mas quando você entrava na página e no site da Petrobras, você encontrava valores como preocupação ambiental, preocupação com as pessoas, crescimento e desenvolvimento sustentável. Então isso é uma grande mentira corporativa. Isso é um storytelling mentiroso. Isso é um employer branding mentiroso. No passado, problema nenhum, ninguém checava. Hoje, isso sim é checado, validado e colocado à prova no dia a dia da sua organização e principalmente dos seus colaboradores. Por que tanta gente enaltece, por outro lado, a Disney? Porque alguns funcionários, ou se não todos os funcionários, têm um certo nível de alçada para resolver os problemas dos clientes ou dos frequentadores da Disney quando alguma situação é colocada à prova frente à cultura daquela empresa. Então, o meu recado para você é o seguinte: se você ou se a sua empresa mente no storytelling,
se a sua empresa mente no employer branding, se a sua empresa mente no código de cultura, esse é um grande risco para você e que pode fazer com que a sua empresa perca não só reputação, mas dinheiro também. Tudo isso me fez lembrar de um outro caso icônico acontecido em 2008 e também envolvendo uma outra grande empresa aérea. Em 2008, as mídias sociais nem eram tão populares assim, mas naquela época um cantor de folk music canadense chamado Dave Carroll, num voo nos Estados Unidos, teve o seu violão quebrado, depois que ele e outros passageiros viram os carregadores de mala jogando os instrumentos musicais enquanto transportavam a bagagem. O Dave Carroll tentou de todas as formas ser ressarcido por aquela situação, o que virou aquele grande cenário que todos nós conhecemos de empurra, de responsabilidade daqui e para lá. O então cantor de uma dupla folk music, o Dave Carroll, fez um clipe relatando a situação que ele tinha vivido com a United. Esse clipe ele viralizou. Foi um clipe chamado United Breaks Guitar. Em 2008, isso fez com que a United perdesse 180 milhões de dólares em valor de mercado naquela época. E o clipe United Breaks Guitar alcançou naquela época 1 milhão de visualizações, que em 2008 era muita coisa. Hoje eu entrei para assistir novamente e relembrar, e até fica aí o link para você assistir, porque é fenomenal, virou um case. Hoje ele já está com 26 milhões de visualização e quase 700 mil comentários. Ele parou no tempo, mas naquela época fez um estrago tremendo. O ponto é que as empresas hoje não têm noção com quem estão se relacionando, tá? A Ingrid Guimarães ou qualquer outra pessoa de posse de mídias sociais vai fazer com que a sua cultura, o seu storytelling, o seu código cultural seja colocado à prova. Então, jamais minta. E se você é CEO, empresário, líder de organizações e não tem ideia de como criar um código cultural verdadeiro que espelhe a cultura que você deseja, mas que também você tenha a certeza de que isso permeia as suas práticas de gestão, você precisa falar conosco. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts não só no desenho de culturas alvos ou culturas desejadas, mas nós também diagnosticamos se ela efetivamente está acontecendo na prática e no dia a dia da sua empresa. Os contatos estão aqui, nós vamos ter um prazer de conversar com você. E para vocês que nos seguem aqui no Dell Insights, a gente tem o orgulho de deixar vocês com a primeira campanha publicitária da Dell Consultoria, que já está sendo veiculada aí no Brasil inteiro, produção da Catalunha Filmes, estrelando Thaís Beleze. Fique aí com o filme. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.